Fala pessoal, recado bem rápido antes de vocês irem de fato para o vídeo de hoje. Semana passada eu gravei com o Alexandre Gaboardi, que é especialista em liderança e produtividade, ele é trainer e master coach na área, e ele está fazendo um quadro que chama Bate-Papo com Especialistas, e me convidou para participar do canal dele, trocar uma ideia sobre educação financeira, finanças e investimento nessa época de crise, na sua vida hoje, na sua vida no futuro. Ficou muito legal o vídeo, ele passou para mim e é o que vocês vão assistir daqui a pouquinho. O canal dele está aqui embaixo, é um vídeo de uma gravação do canal do Alexandre para o nosso canal, porque acreditei que tem muito valor o conteúdo que eu falei. Então, sem mais delongas, bom vídeo para vocês. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Papo com Experts. Esse vídeo tem o objetivo de te ajudar de maneira simples e objetiva nas mais diversas áreas, nos mais diversos segmentos, principalmente nesse tempo de crise, de muitas empresas paradas, isolamento social, o impacto na área da saúde, na área financeira. Então, o intuito é você sair o menos impactado possível negativamente, ou, por que não, sair dessa crise melhor do que quando você entrou. Eu acredito que em momentos assim de crise, a gente pode e deve ajudar da maneira que a gente pode, cada um dentro da sua expertise. Uns na área da saúde, outros na área financeira, outros na área de inteligência emocional, e é isso que a gente está fazendo aqui com esse vídeo. Para você que não me conhece, eu sou Alexandre Gaboardi, eu sou Master Trainer de liderança, especialista em liderança e produtividade. Então, o meu trabalho dentro de empresas é desenvolver as competências do líder, treinar equipes de alta performance e ajudar no gerenciamento de carreira dos funcionários. E para conversar aqui comigo hoje, eu trouxe o professor e educador financeiro Matheus Gaboardi. Matheus, muito obrigado por você ter aceitado esse convite, pela disponibilidade do seu tempo. Tenho certeza que vai ser uma conversa, um bate-papo bem proveitoso. Eu queria que você falasse sobre o que você faz, como que é o seu trabalho, para o pessoal que não te conhece. Legal. Primeiro de tudo, obrigado, Alexandre, pelo convite. Estou muito contente de estar aqui. Eu acho que nessa época de crise, o bem mais valioso que a gente pode trocar é informação. Informação que usada vira conhecimento colocado na prática. Então é um prazer gigantesco estar aqui. Não vou estender muito me apresentando, mas para o pessoal que também não me conhece, ficar conhecendo um pouco. Eu sou professor na área financeira, na FGV, na UFSCar, no Senac, na Metrocamp. Eu tenho uma empresa de educação financeira voltada realmente para pegar as pessoas, independente da situação financeira dela, quem está em dívida, quem não está, quem já investe, e levar até o objetivo financeiro delas. E por que eu entrei nessa área que tem até a ver com o tema do próprio vídeo de hoje? Eu vejo um gap muito grande, uma lacuna de educação financeira no Brasil. Tem uma série de motivos por trás disso, mas é uma competência que eu acho que as pessoas não têm, não muito por culpa delas, mas por falta de entrosamento, por falta de importância nesse assunto, que ele costuma ficar muito mais relevante quando a pessoa está muito mais velha ou em momentos de crise como estamos vivendo agora. E eu criei a minha empresa, só para contar um pouquinho da história, porque eu comecei querendo enriquecer do jeito que todo mundo começa, rapidamente, com operações de curto prazo na Bolsa de Valores, fazendo trade, aquelas promessas de ganho rápido, que todo mundo vai, todo mundo se dá mal, eu não fui a exceção. Eu me dei muito mal e justamente por isso, na busca por entender o que estava acontecendo de errado com o mercado, que não fazia o que eu queria, que eu descobri que o errado era eu. Então foi desse grande tombo que eu pensei, alguma coisa errada não está certa. Disso eu pensei, esse não é o caminho. E depois de dar muito murro em ponta de faca, eu consegui achar a educação financeira, que me virou completamente do ponto A para o ponto B e me abrir um leque de coisas que eu quero que as pessoas enxerguem hoje. Então é esse o que me move, por assim dizer. Muito bom, Matheus. E você falou de um termo que eu gosto muito, educação financeira. Porque a gente sabe que esse assunto simplesmente é praticamente ignorado na formação do brasileiro. É um assunto que geralmente não se conversa dentro de casa, não se conversa nas escolas, não se ensina. E o que a gente vê de modo geral são as pessoas não sabendo administrar o seu patrimônio financeiro, não saber como guardar dinheiro, como lidar com dinheiro, e isso daí, infelizmente, é uma questão cultural, e muitas vezes, quando ou não se fala de dinheiro, ou se fala de uma maneira que afasta a pessoa do dinheiro. O dinheiro é sujo, o dinheiro é do mal, né? Não vou entrar nesse mérito, mas assim, a gente sabe que a educação financeira é muito falha, para não falar outros adjetivos. Então, assim, eu valorizo demais quem trabalha nessa área, porque eu sei da importância desse trabalho que você faz, e você sabe que eu acompanho você há bastante tempo. E eu queria falar exatamente nisso. Numa educação financeira que já é falha,
né, que a maioria dos brasileiros tem essa dificuldade em guardar, que tem muita gente que trabalha com dinheiro que ganhou, às vezes, não é nem no mês. Ele sobrevive com o dinheiro da semana. Para o autônomo é uma situação ainda mais complicada. Como que você enxerga o impacto disso tudo que está acontecendo? Porque a gente vê um cenário que tem pessoas sendo demitidas, tem outras pessoas que estão tendo seu salário reduzido, renegociando com a empresa, autônomo não podendo trabalhar, empresas fechadas. Já é um impacto por si só gigantesco. Numa cultura onde, via de regra, a pessoa não lida bem com dinheiro, qual que é o tamanho do impacto? Como que você enxerga isso, Matheus? Perfeito. Para responder isso, vou fazer uma pergunta para a galera pensar juntos comigo. Quando você está na estrada, acelerando numa estrada, você não tomou multa faz 2 meses. Aí passou um radar, você, nossa, tomei multa. Qual que é a primeira coisa que você faz? Você freia. Você freia. Logo depois que você tomou a multa, que não tem sentido algum. E você, por 1 semana, 2, dirige devagar e depois você volta a acelerar e toma outra multa. E eu vejo isso exatamente o comportamento humano refletido em finanças. Por quê? Agora, na crise propriamente dito, as pessoas estão preocupadas com o dinheiro que está sobrando, com o dinheiro que está acontecendo, eu preciso organizar minhas contas. E essa preocupação, a minha preocupação é que essa preocupação não reverbere pós-crise. Estou falando pós, depois eu falo antes, depois durante. No momento, está todo mundo preocupado com isso, com a situação financeira que vai acontecer. E pegando o que você falou no começo, espero que você saia melhor da crise, eu espero que todo mundo saia e pegue este momento, você que está consumindo a reserva de emergência, que bom que tinha, dê valor para ela. Você que não tinha e está desesperado para montar. Você que tinha um emprego estável e perdeu do nada, sem esperar alguma coisa e não tinha um preparatório para isso. Nós somos pessoas que estão com o carro sempre na estrada e esquecemos da multa anterior, da crise anterior, do problema anterior quando passa muito tempo. Um exemplo mais palatável é a própria Bolsa de Valores, que há 3 anos era dita como o melhor investimento do mundo, que só subia em linha reta. Só subia em linha reta. Para você ter uma ideia, Alexandre, o Brasil está com hoje 1,5 milhão de pessoas cadastradas na Bolsa. 1 milhão vieram nos últimos 3 anos, que a Bolsa só subiu. Então, muita gente que nunca viu uma queda como essa agora. Não que a Bolsa está atrelada ao emprego das pessoas, mas é um reflexo da economia. É um reflexo da economia. Então, pensando para frente, eu queria que as pessoas olhassem esse momento e pensassem, a próxima crise, ela está vindo. Eu não sei quando, nem de que forma, com que intensidade, mas está vindo. É cíclico, sempre vai ter uma crise. Então, pegue as coisas que você está aprendendo nesse momento e jogue para frente. Essa é a primeira parte da resposta. Agora, a parte para trás. Como que eu vejo esse impacto da crise hoje? E vou usar uma outra historinha bem simples também, que é a mesma coisa. Quando você tem um filho pequeno, você dá para ele comer verdura e legume. Por quê? Porque você sabe que é bom. E a criança, se não comer verdura e legume, não vai ter nenhum problema. Ela vai estar igualzinha. Só que lá na frente ela vai sofrer. Só que nós, pais, pessoas mais velhas, entendem o impacto disso, então a gente ensina a criança a comer direito. Dinheiro devia ser a mesma coisa. Dinheiro devia ser a mesma linha de educação, porque ele vai fazer falta lá na frente. Só que o problema é que as pessoas que se tornam pais dos 25, 35 anos de idade, o mínimo, literalmente 2% da população, não estou inventando uma pesquisa que fala isso, tem educação financeira. E elas vão ver o impacto disso com 60, 65 anos, 70, tendo que ou trabalhar até morrer, ou se aposentar e depender dos filhos, ou ter uma queda muito forte no padrão de vida. E o grande problema, Alexandre, é que as pessoas acham que isso é normal, porque acontece com todo mundo, só que não deveria ser normal. Não deveria ser normal. E se a pessoa tiver uma educação desde base e souber o que o dinheiro pode fazer por ela, ela começa a se organizar e se preparar para tudo, para absolutamente tudo. Você falou que dinheiro é tabu, eu realmente concordo que o dinheiro é o tabu. Mas é porque as pessoas conhecem um uso para o dinheiro, que é gastar. Ele tem uma série de usos. Quando você não conhece nenhum outro uso para uma coisa, só usa para aquilo. O dinheiro, um dos meus usos favoritos é gerar mais dinheiro. Ele investido, ele gera mais dinheiro. O dinheiro é uma caixa de ferramentas. Se você pegar só um martelo e tentar cortar uma tábua, não vai conseguir. Trocar uma lâmpada, você vai achar que o martelo é ruim e a lâmpada não funciona. Mas não é essa a realidade. Se as pessoas entendessem que, por exemplo, se você começar a poupar para o seu filho R$100 por mês, desde o dia que ele nasceu, ele com 50 anos tem quase R$2 milhões. Se você com 20 anos começar a poupar R$280 por mês, com 50 você tem 1 milhão. Só que as pessoas não enxergam isso e gastam muito agora. Então eu vejo esse gap entre a falta de educação financeira das pessoas, a falta de importância das pessoas hoje, e lá na frente achar que a situação de queda é normal, quando na realidade não é. Na realidade, não é. Então, essa é a minha visão do panorama geral do pré-crise, durante a crise e pós-crise.
Muito bom, Matheus. E uma coisa muito interessante que você falou é de pegar esse momento e esse ajuste que você for fazer, levar para frente. A analogia que você falou da multa, não esquecer da multa, Isso. né? E quando a gente fala, por exemplo, de sair da crise melhor do que quando entrou, às vezes para a pessoa que está no olho do furacão, isso pode ser uma coisa utópica, uma conversa fiada, né? Fala assim, como assim? Sim. Do que o cara está falando? Mas é que, na verdade, a crise, ela te força a sair da zona de conforto, ela te força a pensar diferente, ela te força a tirar, às vezes, algum plano do papel que você estava procrastinando. E se você pegar essa mudança que você foi forçado a fazer e você levar isso para frente, seja um processo novo no seu negócio, uma habilidade nova que você adquiriu, você sai, sim, da crise melhor do que quando você entrou. Então, muito interessante isso que você trouxe. Eu acho muito legal que a necessidade é a pura mãe da criação, da invenção. Isso é a maior pura verdade que tem. Eu sei que tem duas situações. É complexo alguém que está preocupado em colocar o próximo prato de comida na mesa, falar de inovação, falar de se reinventar. Eu entendo perfeitamente que essa é a realidade de muitos brasileiros e isso é extremamente complicado. Um salário mínimo ter 5, 6 filhos, realmente, você tem que se apertar, não tem muito o que fazer nessa situação em termos de eu preciso me reinventar no trabalho. Aí você tem que buscar outras fontes de entrada, buscar outras fontes de renda, seja fazendo um bico, algum trabalho temporário, qualquer coisa que seja para aumentar as entradas. Tem situações que eu concordo, tem que aumentar as entradas de alguma forma, com alguma competência, com às vezes a própria força física mesmo, trabalhos manuais tem que fazer para conseguir aumentar a ponte de entrada. Tirando isso da mesa, você que está vendo esse vídeo, que tem internet, está no computador, não deve fazer parte dessa parcela. Não deve fazer parte dessa parcela. E se faz e está vendo, tudo bem, essa parte serve para você. Mas a realidade que eu estou falando é o seguinte. Primeiro cenário, é difícil cortar gasto e complicado aumentar a entrada. Para as pessoas que estão vendo aqui, é muito mais fácil você reduzir os seus gastos do que aumentar suas entradas. Então, esse é o ponto. É um balde, o seu patrimônio. Está entrando água e saindo pelos furos. O que é mais fácil? Instalar uma segunda torneira ou tapar um furo? É óbvio que é tapar um furo. E aí vem um dos tabus que eu lido, Alexandre, diariamente. Matheus, para poupar é igual não viver. Guardar dinheiro é igual não viver hoje para viver lá na frente. Isso é um absurdo, absurdamente errado isso. Aí tem que definir um conceito que é um conceito teórico, mas é importante para o ponto prático que eu vou chegar, que é qualidade de vida e padrão de vida. Padrão de vida tem a ver bem rapidamente com o que você gasta, o que você tem, o seu carro, a sua casa, quantos andares tem, onde você come fora, o padrão dos seus consumos. Qualidade de vida tem a ver com a percepção de valor disso para você. Por exemplo, eu adoro sair para jantar fora. Eu realmente gosto. Adoro um rodízio japonês, gosto de levar pessoas que eu gosto para jantar, mas eu me divirto tanto quanto fazendo um monte de cachorro-quente em casa. Eu me divirto tanto quanto. E qual que eu vou fazer? Numa situação normal, que nenhum dos dois me faz falta, eu vou no que eu tiver vontade. Em uma situação que eu estou precisando cortar gasto, cachorro-quente. Eu não preciso deixar de viver. Tem gente que quando vai fazer o corte de vida, eu vou cortar academia. São 80, 100 reais no mês, você vai 20 dias. E aí isso faz o quê? Gera ansiedade na pessoa e ela faz uma compra online de 200. Então, é saber aonde está. Não é cortando o café que você vai enriquecer. Não é cortando o que te gera valor que vai enriquecer. É cortar o excesso. É você cortar as compras que não precisam. É você talvez cortar o plano Ultra Power do celular que você não usa. Você ligar para o seu banco e reduzir taxa. Mudar para um banco digital. Porque eu tenho medo de banco digital. Dá um Google, banco digital. Leia 5 sites. Você vai estar convencido que para algumas coisas ele funciona melhor. Então, isso te dá munição para você entender e identificar onde você consegue, de fato, cortar os excessos. E aí bate exatamente no que você falou. Você vai sair melhor porque você vai ver que você consegue viver tão bem quanto com menos. E quando voltar as coisas, esse excedente não é para você investir. Eu não gosto quando o educador financeiro fala, todo excedente você investe. Não, você usa parte do excedente para aumentar a sua qualidade de vida e a outra parte para investir. Para mim, tudo tem que ter um equilíbrio. Eu gosto de viajar, jantar fora e gosto de investir. Tem um amigo meu que ele chegou para mim todo orgulhoso, falou, Matheus, eu estou conseguindo guardar 55% do meu salário no mês. E eu falei, sério mesmo, cara? E você está indo tomar cerveja com os amigos? Você está aproveitando a vida? Se ele ganhasse 40 mil reais por mês, beleza, mas eu sei quanto ele ganha, 55 estava se apertando muito. Eu falei, aproveita, cara. Não deixa para os 80 anos lá na frente. Só que você não pode ser a pessoa do vai que eu morro amanhã, porque vai que você não morre.
A chance é que você não morra amanhã mais do que você morra, e também não seja o cara que poupa para os 80 anos de idade. E esse cara aqui te gera a impressão que poupar é ruim, porque ele não está vivendo. Só que eu poupo e eu vivo. As pessoas que eu educo financeiramente poupam e vivem. E tem uma série de estudos, vai no Google, digita relação riqueza com salário, é baixa. Relação riqueza com educação financeira, é alta. É a sua educação financeira que te enriquece. E este momento você pode aprender. Por exemplo, você que nunca controlou os gastos e está preocupado, você vai ser forçado a controlar os seus gastos, a planilhar eles, a mapear. E aí você talvez identifique algum problema, alguma falha. Eu mesmo tive que me melhorar. Por exemplo, essa câmera que eu estou gravando aqui, eu estou agora por causa que eu migrei minhas aulas para online. Tive uma câmera melhor. Eu estou estudando mecanismos de interação online. E eu criei um produto de mentoria online, o qual antes eu usava de maneira paliativa. Agora virou um produto, porque eu tive que me reinventar. E quando voltar, esse produto vai continuar existindo. Eu estou usando para fazer outras coisas, para agregar valor em outras áreas. Só que eu repito, eu estou fazendo isso porque a minha reserva de emergência está bem tranquila, a minha cabeça está bem sóbria, eu tive um planejamento financeiro muito bom. E isso te ajuda a tomar decisões melhores. Ajuda a tomar decisões melhores. Nessa analogia que você falou, que eu gosto muito dessa analogia, né? Um balde d'água, né? Tá entrando água, né? E assim, o que fica no balde é aquilo que é o seu patrimônio. Se tá vazando muito, e nessa ideia assim de tapar os furos ser mais fácil, teve uma frase que eu vi que me marcou muito, eu vi inclusive numa aula sua, que o dinheiro que não sai é o mesmo dinheiro que entra. No sentido assim, R$500 que você economiza, mais uma economia inteligente, sem mexer na sua qualidade de vida, ou seja, tirando aqueles excessos que você falou, é a mesma coisa, são os mesmos R$500 que às vezes você tem um trabalho danado para você conseguir que entre. Você não tem, às vezes, controle de receber uma promoção, às vezes você tem um esforço enorme de você conseguir fazer um outro trabalho, você não tem, às vezes, tempo para isso, ou você sacrifica do quanto você fica com a sua família, e você enxugar de forma inteligente, a não mexer na sua qualidade de vida, né, mas você fazer com que saia menos, ou seja, tapar esses furos, é como se você estivesse aumentando as suas entradas, né, e é isso que você falou, do excesso. Se você procurar, sempre tem excesso. E outra coisa que você falou que me chamou a atenção é a questão da ansiedade. Às vezes a pessoa vai e quer economizar R$100 em algo que ela usa e usa bastante, que para ela é importante, mas aquilo, por outro lado, tem um efeito negativo, e você deu um exemplo dela ficar ansiosa e ir lá e fazer uma compra de R$200. E essa palavra ansiedade me remete a um outro assunto. Quando a gente fala de educação financeira, a gente está falando de comportamentos, a gente está falando também de emoções. Provavelmente você tem esse problema, você percebe isso nas suas mentorias com seus alunos. A questão do comportamento financeiro está muito atrelada às emoções. Comprar por impulso, gastar no emocional, e quando a decisão ela deveria ser muito mais racional, as decisões grandes, muito mais racional do que emocional, na prática, muitas vezes é o inverso. E num momento como a gente está vivendo, igual esse, onde a pessoa fica com medo do futuro, medo de ser demitido, tem que guardar dinheiro, ou meu Deus, eu tenho que comprar aquilo ali ou investir nisso daqui. As decisões, num momento como esse, onde está tudo meio bagunçado, é ainda mais natural que a emoção fique ali à flor da pele, que a pessoa acabe agindo muito mais pela emoção do que pelo racional. Como que você enxerga isso como um problema e como que na prática a pessoa administra isso para ter esse controle emocional e usar mais o racional de uma maneira inteligente? Perfeito. E eu não diria que esse é um problema, esse é o problema. Eu sou formado em exatas, sou engenheiro, fiz pós-administração de empresas, trabalho com finanças, adoro número. E eu tenho 100% de certeza que não são os números. São as histórias por trás deles que geram os resultados que precisam. Porque quando eu comecei lá atrás, e obviamente todos os produtos, como nós evoluímos, eu ficava indignado, Alexandre. Ué, por que as pessoas não poupam? É mais e menos. É o que entra menos o que sai. É só fazer a conta. Eu dava planilha para a pessoa, é só fazer a conta. E a galera queria o quê? Já aprender renda fixa, renda variável, fundos, ações e pôr para rodar. E não dava 1/10 do resultado que dá hoje. Não dava nada do resultado. Por que isso acontecia? Não adianta nada você entender o funcionamento mágico dos juros compostos. Não adianta nada você entender o mercado de ações como um todo se você não se conhece.
Você tem que se conhecer. E esse é o ponto-chave. Eu cheguei a brigar com as pessoas de tão chato que eu sou nesse ponto de Matheus, não, mas eu quero pegar da mentoria só a parte de investimento. Eu falo, não vendo. Sem a parte comportamental, eu não vendo. Porque o que as pessoas, elas querem a parte de investimento. Elas precisam da parte comportamental. Então eu falo, eu te dou essa parte, se quiser a primeira. Se não gostar da primeira, tranquilo, a gente conversa e vê o que faz. Só que até hoje ninguém mesmo, é 100% fala, caramba, essa é a parte realmente mais importante. Porque, vou dar um exemplo aqui para ficar mais palatável. Mesmo que de repente, o foco voltou. Mas de repente, você, Alexandre, comprou 10 mil reais de Petrobras hoje. E eu comprei 10 mil reais de Petrobras hoje. Mesmo preço, mesmo valor. O seu risco não é igual ao meu. Não é igual ao meu. Por exemplo, você tem a reserva de emergência pronta. Eu não. Meu risco é maior. Você precisa sacar. Você investiu para 10 anos. Eu para 6 meses. Meu risco é muito maior. Você tem um patrimônio muito grande, isso é um percentual pequeno. Você fica muito mais sóbrio mentalmente para ver as coisas. Enfim, tem um monte de critérios por trás. Qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu perfil? Sua situação de vida? Quanto você consegue poupar? Por isso que sempre alguém me pergunta, Matheus, qual que é o melhor investimento que tem? E eu sei que a pessoa está fazendo a última pergunta, e não tem problema, eu fazia isso também. Eu sempre respondo, compra 2 coxinhas, um pastel, não tem erro, você vai ser feliz, melhor investimento que tem. Porque essa pergunta é a última. Tem que primeiro traçar o objetivo da pessoa, tem que ser maior que o dinheiro, tem que mapear um monte de coisa para depois chegar na parte do investimento. E isso tem muito a ver com a parte da ansiedade, com o quanto ela espera de resultado, ela não enxerga. As pessoas ansiosas, elas tendem a enxergar os tijolos sem ver a casa. Isso é um problema. Isso é um problema. Porque você não adianta, é a mesma coisa, construir um patrimônio é exatamente um paralelo de plantar um carvalho. No começo é uma plantinha pequena. Tem que proteger da chuva, proteger do sol, tem que adubar, tem que regar, tem que estar atento com tudo quanto é coisa. Só que lá na frente é tão grande a árvore que você fica na sombra dela e nada derruba. Só que o problema é o seguinte, você plantou a plantinha, ela cresceu um pouco, se arranca. Você juntou 10 mil reais, pá, troca de carro, 40, pá, entrada na casa. Não que você não possa fazer essas coisas. Só que o problema é que nós, e aí a conclusão do negócio, nós vemos o que a gente está conquistando. A gente esquece o que deveria nos proteger. E essa crise está mostrando isso. Se você juntou 30 mil reais, não aconteceu uma crise e você não comprou o carro, você está chateado, porque você deixou o dinheiro parado. Só que esse dinheiro ele é uma proteção para você. É o seu goleiro. O goleiro não faz gol, mas ele não impede que você tome. Então as pessoas não enxergam a importância do que não aconteceu. Porque o ser humano não lida com não eventos. O que não aconteceu. A gente não tem uma cabeça boa para isso, porque não aconteceu. A gente tem para o que aconteceu. E isso é complexo. Então, a parte emocional tem que estar muito bem trabalhada antes. A pessoa tem um objetivo muito bom, porque isso vai motivá-la a continuar fazendo o que ela tem que fazer. Porque investimento, Alexandre, não é divertido. Não é descolado ficar investindo. É uma vez por mês, você vai pegar o dinheiro, vai aportar em alguma coisa e segue trabalhando. E se você não tiver muito dentro de você que isso vai te ajudar, vai te proteger, vai te salvar e vai te enriquecer lá na frente, você não faz. Porque a gratificação do começo é muito maior. Você conhece o teste do marshmallow das crianças? É o maior resultado disso. Para que eu vou ter um ganho maior depois, né? Eu quero agora, né? Isso. E esse teste do marshmallow, que colocaram várias crianças numa sala, que quem esperasse para não comer o marshmallow ia ganhar o segundo. E é hilário o vídeo. As crianças ficam desesperadas para comer, algumas comem, algumas não. E as que não comem ganham o segundo marshmallow e comem os 2. E essa pesquisa continuou décadas depois. Chegaram para pesquisar as mesmas crianças 30 anos depois, se não me engano, e as crianças que não comeram o marshmallow, que esperaram, estavam numa situação financeira melhor, uma percepção de felicidade maior, emocionalmente mais estáveis que as outras. Óbvio, tem muita variável no caminho, mas a ansiedade, ela te faz tomar decisões ruins para o longo prazo. E o longo prazo, uma hora chega. Esse é o problema. E eu sempre falo, né? Por exemplo, o dinheiro, ele é o meio do caminho, né? O que você vai fazer com ele, você que decide. Mas assim, o dinheiro não é guardar o dinheiro por guardar, né? E se você não tiver muito claro para que você quer usar, por que você está investindo, por que você está guardando, você não faz. Porque é aquilo que você falou. Se você realmente não tem um objetivo, para que eu vou tirar 20% do que eu ganho e viver com 80%?
né? Se eu posso gastar e comprar alguma coisa para mim, se eu posso ir na balada, se eu posso comprar roupa, se eu posso comprar algo que eu quero, se eu posso trocar o meu celular. Ou seja, o prazer imediato, ele vai falar, ó, gasta, você tem. Né? Se você não tiver algo muito, muito forte, fala assim, não, esse dinheiro é para me proteger lá na frente ou é para um objetivo maior. Tá? Então esse é o primeiro ponto, né? Até linkado com essa parte emocional, saber que o dinheiro é o meio do caminho. É a mesma coisa que você, por exemplo, ficar estudando inglês. Por que você vai durante 2 anos, uma hora por dia, ficar estudando inglês? Você com a bunda ali na cadeira, cheio de livros, é um negócio chato. Agora, quando você pensa no que você vai fazer com isso, mesma coisa com dieta. Tá? O prazer imediato versus o prazer maior lá na frente. Então, é sempre esse jogo. E uma outra coisa interessante que você falou, você deve escutar demais essa pergunta. Matheus, qual que é o melhor investimento? Matheus, onde que você investe na bolsa? A pessoa quer pegar e dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Se o cara que estuda e que entende, ele faz isso, eu vou fazer também porque deve ser bom. Né? Ou seja, ele já vai escolher as empresas por mim. Só que assim, cada um tem um padrão de vida que quer ter, você tem os seus objetivos de quando quer resgatar, você tem o valor ideal da sua reserva, ou seja, você tem os seus objetivos, você tem um perfil que pode ser mais conservador ou mais arriscado, né? Então assim, não adianta você pegar o que para você faz sentido e a pessoa querer copiar, né? Como se para ela fosse fazer sentido também. E a gente, você falou que você é engenheiro, eu também sou engenheiro, hoje eu trabalho com a parte de desenvolvimento humano, mas a gente é engenheiro de formação. E quem é engenheiro sabe que a resposta para a maioria das perguntas é depende. Sim, geralmente a pessoa fala assim, Alexandre, qual que é a melhor? Eu falo assim, depende. Porque você precisa conhecer o contexto, você precisa conhecer o cenário, a situação que você está inserida, qual que é o seu objetivo. Às vezes o que funciona para mim não funciona para outra pessoa. E eu sei que você é especialista, Matheus, na parte de investimentos. Certo. Não tem como a gente aprofundar, ficar entrando em ações, até porque a gente nem tem tempo para isso. Claro. Mas, assim, o que eu queria trazer para essa nossa conversa é que nesses momentos que a gente está vivendo hoje, de uma maneira geral, acaba mudando o comportamento da pessoa. Tem gente que segura mais o dinheiro, tem gente que vai procurar investir nela mesma, tem gente que vai buscar uma segunda fonte de renda, mas assim, de uma maneira geral, mexe no comportamento. E um dos comportamentos que geralmente a pessoa pensa em fazer diferente é essa questão de investimento. O mercado está mexido, a bolsa caiu, essa é a hora de investir. Tem gente que fala assim, não investe em nada porque é um risco muito grande, é a hora de você segurar tudo que tem. Como que você enxerga esses movimentos que acontecem em momentos pontuais como esse? Eu sei que você trabalha muito a questão do longo prazo e da consistência, então eu queria que você falasse um pouco disso. Show de bola, vamos lá. Essa pergunta eu vou responder em 3 partes. A primeira parte, o efeito manada. Nós não conseguimos nos livrar do efeito manada. É evolutivo. Se o búfalo esperasse ver o que está acontecendo até ele correr, o leão pegava ele. Então o búfalo tem que ir embora. E esse efeito, ele está enraizado na gente. A gente quer fazer o que a maioria faz, ponto. Você não é a exceção, você quer. A exceção pode ser em você ter o controle. E da onde vem o controle? Do conhecimento. Da onde vem o conhecimento? Do estudo. Do estudo e do autoconhecimento. Por exemplo, qualquer educador financeiro que te falar, eu estou contente com a queda da bolsa que eu posso comprar barato, é mentira, Alexandre. Os caras estão pistola da vida. Eles estão chateados. E tá tudo bem, tá chateado. Só que o que esses caras sabem? Eles sabem que crise passa. Eles sabem olhar o todo. Eles não estão contentes, mas não estão sofrendo. O problema é sofrer. Não é legal você investir em alguma coisa e cair 40%. Só que, quando você sabe que faz parte do processo, você consegue ficar sóbrio e falar, opa, eu já esperava que isso pudesse acontecer. Você entrou no mercado de renda variável, varia para cima, varia para baixo. Tem gente que entra só achando que vai para cima, tá errado. É expectativa. É a mesma coisa você ir na academia, aí eu gosto de ir na academia. Você gosta do resultado da academia. Você gosta do resultado. Mas eu gosto de treinar. Tudo bem, mas a ideia, a galera vai pelo resultado da academia. Então, só que o resultado tem um processo, que é dor, é cansativo, se sente bem depois, só que você gosta do depois. Só que eu sei do processo da academia, eu sei do processo que é comer bem, e investir tem um processo. E você não tem que ir para renda variável, mas se for para renda variável, vai oscilar. Por exemplo, é absolutamente normal a bolsa cair 60%. Normal. Nos últimos 28 anos, ela fez isso 7 vezes. 7 vezes em 28 anos. É normal.
É normal. E quando vem o próximo, a galera entra em pânico. O próprio emoji do WhatsApp da bolsa é um zigue-zague. Tem o zag no emoji do WhatsApp da bolsa. E as pessoas entram em pânico. Isso é a visão de curto prazo. Você enxergando que isso aconteceu e acontece, quando acontece, você fala, beleza, faz parte. Eu não estou contente, mas faz parte. E tem um outro ponto que você falou, é hora de entrar, é hora de não entrar. E a resposta é o que você deu, depende. Depende muito. Por exemplo, eu continuei com a minha regra. Não mexi na minha reserva de emergência. Continuei fazendo os meus aportes. Continuei seguindo a minha regra perfeitamente bem. Teve gente que liquidou a reserva de emergência para colocar na bolsa. Foi uma tacada errada ou certa? O tempo vai dizer. Porque a reserva de emergência é para emergência. Se a pessoa não teve a emergência, deu certo. Só que qual o problema? Ela vai ficar com a síndrome do profeta. De que eu sabia que não ia dar um problema. Então isso é ruim para ela. Porque na próxima crise, que ela vai usar também, porque na anterior deu certo, pode ser que não dê certo. É a mesma coisa que você vendar os olhos, atravessar, correr na Marginal Tietê ao meio-dia da terça-feira, não morrer por um milagre e falar, descobri, é só vendar os olhos e correr. Você vai morrer eventualmente. E essa frase é muito importante. Não é porque deu certo que dá certo. Resultados passados não são resultados futuros. Para tudo. Investimento no seu emprego, na vida, em relacionamento, em tudo. Então, este momento, para quem está de fora, deveria ter o comportamento que é o ideal, que é o neutro. Você quer entrar agora por quê? Por que você não entrou no passado? Se você quer entrar na bolsa porque você acha que está barato, meu conselho é sair fora, nem entra. Se você quer entrar na bolsa de valores porque você acredita que ações é um investimento rentável por longo prazo, vai avaliar a empresa do jeito certo, não dá para explicar aqui que a gente não tem tempo, mas está entrando com a cabeça de sócio do negócio para daqui 10, 15 anos, o que importa o preço hoje? O que importa o preço de uma ação hoje que eu quero daqui 15, 20 anos ter resultado? Não importa nada. Mas o problema é o seguinte, o ser humano faz o que é fácil. A gente faz o que é fácil. E o que é mais fácil, Alexandre? Eu olhar o preço da ação que eu comprei a R$20, foi para 30, ganhei 10, foi para 10, perdi 10, ou eu avaliar o valor da empresa, resultado, diferencial, ter controle emocional. É muito mais complicado. Só que o que é fácil não dá resultado. Infelizmente, esse tempo já foi que o que era fácil dá resultado. Não existe isso. Não existe isso. E esse é o problema. As pessoas não querem o processo. Elas querem o resultado. E elas veem as pessoas com o resultado e falam, ou é sorte, ou nasceu rico, ou um monte de coisa, e não veem toda a trajetória para o caminho. E eu vejo isso como um problema muito grande. Então, se você, entrando na parte de investimentos da sua pergunta propriamente dita, quer aprender a investir, show de bola. Meu conselho, começa com a menor quantidade de dinheiro que não vai te doer se perder, seja R$100, R$1.000, 10 mil, não sei quanto você tem, coloca para aprender. Coloca para aprender. Tem um monte de conteúdo gratuito online, não só o meu canal. Pesquisa um monte, tem um monte de canal bom por aí no YouTube. Tem um monte de canal bom para o YouTube. Tem livro que você compra por R$15. Tem e-book de graça, um monte de coisa de graça para você. E as pessoas ainda querem um mastigado. O que eu compro? Querem aquele ponto. E esse ponto é o final do caminho. Não funciona. Tem que ter toda a jornada. Aí, por exemplo, esqueci de comentar na parte de organização financeira. Quer uma planilha? Vai no mateusgaboard.com.br, baixa a planilha gratuita de organização financeira. Quer ver a minha carteira de ações? Vai no Matheus Gaboard do YouTube. Lá eu abri minha carteira de ações de fundo imobiliário. Só que você não vai ter o resultado que eu vou ter. Não porque eu sou melhor, é porque o seu perfil não é o meu. Você pode ter menos ou mais. Você não sabe o meu aporte. Você não sabe quando que eu entrei. Você não sabe meus critérios. Você não sabe minha tolerância ao risco. Você não sabe meu prazo. Do que adianta saber a minha carteira? Não adianta nada. Não adianta absolutamente nada. E enquanto as pessoas não entenderem isso, elas vão sempre fazer essa trajetória. Vou buscar a dica, vou entrar na máxima, vou sair no fundo, falar que bolsa é cassino, vou voltar na máxima, depois alguém me dá uma dica e ficar entrando no topo, saindo no fundo, entrando no topo, saindo no fundo e perdendo dinheiro. E eu não estou culpando vocês, porque eu fiz isso por 1 ano e meio. Eu me considero uma pessoa instruída, inteligente. A ganância tomou conta de mim por ganhos de curto prazo. E foi dessa ganância que eu vi que eu estava saindo pelo ralo o meu dinheiro. Falei, o que está acontecendo? E aí que eu criei a minha empresa. Pessoal, é basicamente um centro de recuperação, entendeu? Eu sei todos os sinais de quem está entrando nesse meio dos entorpecentes da Bolsa. Porque eu já estive aqui, e hoje eu vi a luz, eu aplico a luz, eu tenho resultados da luz. Só que o que é mais vendável? Alguém que te fala que você vai ter que mapear seus gastos, organizar suas finanças, se esforçar no seu trabalho, vamos mandar você parar de trabalhar, para você começar a investir para daqui 10 a 15 anos você ter a grande chance de ter um bom resultado ou fique rico em uma semana. Com certeza absoluta, a segunda opção é muito mais atrativa.
Verdade, verdade. E por isso que muita gente promete, né, o que não deve ser prometido, ou vende milagres. E quando você fala assim, a minha carteira não serve para outros, e não é porque eu sou melhor, é exatamente isso. Porque a sua carteira nada mais ela não é um motivo, não é dali que se inicia. Pelo contrário, ela é o resultado final de um monte de análise que você fez, inclusive análise sua. Né? Qual é o seu perfil, o que você quer. E o que você ensina, né, é exatamente esse antes, né, Matheus? Eu falo isso com propriedade porque o Matheus, ele é o meu professor, tá? Eu comecei a investir do jeito certo e como gente grande depois que eu fiz o curso do Matheus, que é o método carteira cheia. Que eu comecei do outro jeito, mais inteligente que eu demorei mais do que deveria, né? Mas fui atrás do jeito certo e é exatamente isso. Você aprendeu o que tem por trás para você fazer do jeito certo. Tá? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente voltar lá no começo da conversa da questão da educação financeira e a importância disso daí, que você falasse um pouquinho do seu livro. Eu sei que você lançou um livro recentemente. Legal. Lancei, está até aqui, ó. Tá com ele aí? Eu estou. Uma pergunta provocativa, aqui, quanto custa ser rico? Né? Quanto custa ser rico? O Matheus, ele não vai responder aqui nesse vídeo, porque se fosse rápido assim para responder, ele não teria escrito um livro. Não tinha essas 400 páginas. Não tinha exatamente um livro de 400 páginas, tá? Mas, Matheus, eu queria que você falasse um pouquinho do livro, do projeto, o que é, para o pessoal conhecer um pouco mais do seu trabalho, e é aquilo que eu falei, tá? Fazer do jeito certo e, principalmente, você adquirir um conhecimento, primeiro, um conhecimento confiável, porque você escuta muita gente falando besteira por aí, tá? Você adquirir um conhecimento que pensa no longo prazo, e que fala a verdade, não fala o que você simplesmente o que você gostaria de ouvir, tá? E um conhecimento que você pode aplicar e você pode ter resultado fazendo do jeito certo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da ideia do livro, o que fala o livro, para o pessoal conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Bacana. Esse é um livro que eu fiz com muito carinho, junto com meu colega coautor, professor Paulo Tavares, também professor da FGV. E da onde surgiu a ideia do livro? Existem muitos livros muito bons sobre finanças e educação financeira por aí. Muitos, muito bons. E, para mim, eu identifiquei um gap de mercado. Nenhum livro entregava o caminho inteiro. Eles eram as partes. Seja na parte de finanças pessoais, muito bons. Parte de finanças comportamentais, muito bons também. A parte de investimentos, montagem de carteira. E eu descobri que, na minha trajetória, eu aprendendo a investir do zero e eu ensinando as pessoas, eu sempre fazia o mesmo caminho. Finanças pessoais, finanças comportamentais, objetivo da pessoa, mapeava a vida dela, traçava onde ela podia chegar, explicava o passo a passo para ela chegar lá. Eu ensinava a ela os investimentos, a parte técnica. Como funciona cada coisa, cada coisa. Imagina um jogo de xadrez. No primeiro bloco, eu te convenço por que jogar xadrez é importante. O que vai te trazer de benefício. No segundo bloco, eu te ensino como funciona o peão, o bispo, a rainha, a movimentação das peças. E o terceiro bloco, que é a principal, que até o nome do curso online, que é Método Carteira Cheia, que é a montagem de carteira, que é o bloco final, eu te ensino a jogar o jogo. E eu via livros separados, porque são tópicos completamente distintos. Não tem nada a ver eu te ensinar o que é o tag-along de uma ação, do que eu falar de finanças pessoais. E isso eu nunca vi junto. E aí, o que eu fiz? Eu juntei. A ideia é pegar a pessoa pela mão e levar até o objetivo financeiro dela. Pelo caminho inteiro. E por que, Matheus, você escreveu um livro? Alcance. A palavra é alcance. A mentoria ela é individual. Eu consigo 5 pessoas por mês. Eu quero um atendimento bem diferenciado. O curso online, show de bola, é um alcance. Mas quem quer livro, às vezes não quer curso online. Então o livro é um outro mecanismo de gerar o alcance desse conhecimento para as pessoas. Matheus, é o livro mais completo que eu vou ver de investimento, não precisa ler mais nenhum? Jamais. Nunca um livro é suficiente para tudo. Nunca é. Nunca vai ter um livro que resolve a sua vida. A fórmula de não sei o que não existe. Só que com certeza absoluta, esse livro aqui, que eu fiquei 18 meses para esse projeto, ele te dá um mapa geral do que você precisa fazer. E aí você vai se descobrir, de repente, nossa, eu adorei essa parte de ações. Ele ensina a investir no exterior? Não, mas você agora aprendeu que você gosta de ações, vai buscar alguma coisa nisso. Então ele vai te dar a base para que você não caia. Ou se cair com uma proteção. Então é essa a ideia do livro. Tem esses 3 grandes blocos. A parte educacional, que sem ela não adianta nada, de finanças pessoais e comportamentais. O recheio, que é a parte de investimentos. Tudo que você precisa saber de investimentos para poder começar do jeito certo. E no final, que é a grande arma do investidor, que é a carteira de investimentos. Como é que você monta, por quê, quando e onde. Então é esse panorama do livro.
E quem quiser ter acesso ao livro também, no meu perfil, qualquer perfil meu de rede social, no YouTube, no Instagram principalmente, tem lá o link para vocês adquirirem diretamente. Maravilha. Eu vou deixar os contatos aqui embaixo. O meu contato, o contato do Matheus, para quem quiser conversar mais, tirar dúvidas, acessar e conhecer um pouco mais do trabalho e do conteúdo. Matheus, é um assunto muito gostoso que dava para a gente ficar aqui horas conversando, mas eu quero agradecer demais a disponibilidade, o tempo que você se deu aqui para compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, e queria que você deixasse uma mensagem final para a galera que está nos assistindo. Com certeza. E pode parecer a mensagem mais piegas do universo, mas é a maior verdade que tem. Não tem investimento que paga mais do que o conhecimento. Não tem. Nenhum investimento é melhor do que o investimento em você, no tempo que você gasta com a sua família, na qualidade da sua vida. Por uma coincidência, dinheiro ajuda nisso. Só que não confunda as duas coisas. Ele é um meio, não é um fim. O dia que o dinheiro para você for um fim, acabou. Ele tem que sempre ser um meio para você conseguir o que você quiser. Então, esse seria realmente o recado que eu queria que o Matheus, de 15 anos atrás, ouvisse, e eu quero passar para as pessoas agora. E agradecer muito pelo convite, Alexandre, foi divertido. Eu falaria por horas aqui também, mas eu sei que temos nossos limites de tempo, e foi uma satisfação muito grande. Maravilha. Matheus Gaboardi no Papo com Experts. Espero que você tenha aproveitado esse vídeo, que você tenha tido insights, que você tenha anotado e que você, mais do que tudo, que você pegue esse conhecimento que a gente falou que é tão importante, que você use ele de alguma forma, que você coloque em prática esse conhecimento, porque conhecimento por si só não vai mudar nada para você. O conhecimento aplicado, aí sim, esse gera resultado. Quero agradecer para você que está assistindo esse vídeo. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.